Bom dia, aqui é o professor Ricardo, né? E esta é uma aula síncrona que está sendo gravada referente ao capítulo 4 do livro de administração financeira, do livro de princípios de administração financeira. Né? Essa aula será depositada no Moodle e também estará disponível para vocês no canal YouTube. Essa aula se divide em duas partes. Primeiro nós vamos falar a parte teórica, né, que é a aula 07, e depois a aula 08. Então essa aqui é a primeira parte do capítulo 4, que trata do planejamento financeiro de longo prazo e crescimento de uma organização. Bom, aqui estou revisando com vocês algumas questões importantes. Se não tem nada, ok. Estou apresentando a vocês em tela cheia. Vou apresentar para vocês. A gente vai discutir na aula planejamento financeiro de longo prazo de uma empresa. Né? Como é que se faz esse planejamento financeiro? Por que a importância desse planejamento? A Pacific Ethanol, né? Uma empresa da Califórnia de biocombustíveis, né? Que anunciou lá na sua contabilidade um prejuízo. Ela é uma empresa famosa, né? A Califórnia, ela tem grandes empresas, né? E entre seus investidores está o mega empresário Bill Gates, né? Bom, aqui ele fala sobre os fatores, né, as variáveis que afetam o desempenho dessa empresa, né, de produção de biocombustível. Né? Primeiro, a questão macro, né, que é o crescimento da oferta de etanol, e, consequentemente, isso derrubou os preços, isso vai afetar a saúde financeira dessa empresa. As dívidas relativamente altas da empresa, né, que exigiram gastos financeiros, despesas com juros, a necessidade de injeção de caixa, né, e o setor, né, o setor está desestimulado, né, não havendo incentivo à expansão e ao crescimento da produção de biodiesel. Bom, o que está mostrando aqui? Né? O que ela mostra? A importância do planejamento, né? Do entendimento da situação econômica, da situação macro, né? do impacto que ele tem sobre as contas da empresa, né? E da necessidade da empresa também fazer sua gestão de caixa. Ou seja, em síntese, o que nós vamos discutir na aula de hoje é sobre planejamento financeiro. E aí quando a gente fala em planejamento, a gente está falando de longo prazo, né? Por quê? A maior parte das questões, a maior parte das decisões, por exemplo, de investimento, de retorno econômico de uma empresa, né? De expansão dessa empresa, de expansão da sua capacidade produtiva, tem a ver com longo prazo, tem a ver com um horizonte temporal maior que um ano, né? Que a gente chama de horizonte temporal de longo prazo. Aqui tem uma classificação feita por um conselheiro, né, pelo Conselho da Administração da GM, que o planejamento é um processo, né, na melhor das hipóteses, ajuda a evitar que a empresa entre no futuro em marcha ré. Tá? Ainda mais hoje em dia, no mercado extremamente competitivo, né, no mercado onde há uma globalização, embora haja uma redução da competição dentro dos países, por exemplo, o mercado de automóveis, né, é extremamente competitivo. Ah, professor, mas os Estados Unidos só tem duas grandes empresas, ou três, né, que seria a General Motors, a Chrysler e a Ford. É verdade, mas se tu pensar no mercado de automóveis americanos, é extremamente competitivo, porque a Volkswagen entra no mercado de forma muito forte,
Bom, nem vou falar dos asiáticos, né, das empresas japonesas, Toyota, Honda, tá? As empresas coreanas e as próprias empresas chinesas que entram no mercado e outras empresas europeias, né? Então, o processo de globalização econômica gerou uma competição maior, né? uma competição global e, por consequência, o planejamento, né? e as decisões de como a empresa vai atuar, vai investir, vai aplicar seus recursos no futuro é fundamental. Então, para desenvolver um plano financeiro explícito, né, a alta administração de uma empresa deve estabelecer alguns elementos básicos da sua política financeira. Né, aonde investir, né, e o quanto investir em novos ativos. Essa é uma questão importante para o planejamento financeiro. Né? Quanto é necessário? Né? Quais os recursos serão necessários para que a empresa continue crescendo, continue sendo competitiva, né, em termos de avanço de tecnologia, né, de renovação do seu parque tecnológico, né, de melhorias do seu processo de produção, né, de expansão, de atendimento da sua clientela ou de expansão da sua clientela. O grau de alavancagem financeira que a empresa escolhe empregar, né? Como ela vai financiar esse crescimento? Né? Como será o impacto dessa alavancagem financeira sobre as suas contas, sobre o seu fluxo de caixa, né? Sobre as suas despesas financeiras, sobre a organização das suas despesas, por exemplo, quanto isso vai impactar, quanto isso vai aumentar as despesas financeiras no cômputo geral das despesas de uma grande empresa. Terceiro, né, o montante de caixa considerado necessário e apropriado para pagar os acionistas. Né? Ou seja, qual a política que essa empresa, claro, uma empresa de capital aberto, vai ter em relação aos seus acionistas? Como será a distribuição de dividendos? Né? Como será feito esse gerenciamento do caixa para atender os anseios, né? E garantir incentivos, né? Para o investimento na empresa, para a entrada de novos acionistas. Quarto, um montante de liquidez e capital de giro necessário para as suas operações continuadas. Isso aqui é fundamental, né? A gente viu os indicadores financeiros, né? A empresa ela tem que ter um chamado ponto de equilíbrio, né? Ela tem que ter liquidez, mas ela não pode ter liquidez excessiva, porque isso significa desperdício, né? Ineficiência do uso de caixa. Mas, ao mesmo tempo, a falta de liquidez pode dificultar muito as operações da empresa, prejudicar o andamento no curto prazo e afetar, por consequência, o seu crescimento no longo prazo. E o capital de giro da mesma forma, né? O capital de giro ele garante a continuidade das operações, ele garante o dia a dia da empresa, né? E essa decisão sobre o capital de giro vai afetar a empresa, evidentemente no curto prazo, mas essas decisões vão impactar no longo prazo, através de um maior ou não endividamento da empresa, né? De uma maior ou não dificuldade de captação de recursos no mercado financeiro. Então, como veremos, as decisões tomadas por uma empresa nessas 4 áreas afetarão diretamente a lucratividade, né? Que ao fim e ao cabo, em uma empresa capitalista é o que interessa, né? Qual é a lucratividade que essa empresa tem, até mesmo para garantir uma maior atratividade no mercado, maior interesse dos acionistas e de novos acionistas para capitalizar a empresa, para valorizar a empresa no mercado, né? A necessidade de novos financiamentos, né? Aonde vai ser obtido, quanto será obtido desses novos financiamentos e as suas oportunidades de crescimento. Então, lembrando que nós estamos aqui no capítulo 4 do livro, né? E esse capítulo 4, né, destaca que políticas de investimento e financiamento elas se interagem, ou seja, elas se relacionam.
Então, eu não posso pensar em investimento de forma isolada do financiamento. Eu tenho que pensar, tomar uma decisão de investimento olhando para como eu vou alavancar esses recursos, o quanto de recursos eu tenho que alavancar e qual é o impacto dessa alavancagem sobre o fluxo de caixa dessa empresa. Os tipos e os valores dos ativos que uma empresa pretende comprar devem ser considerados juntamente com essa capacidade de levantar o capital necessário para financiar tais investimentos. Ou seja, outra questão interessante: que tipo de ativo a empresa vai comprar? Qual é o prazo de maturação desses investimentos, né? Ao comprar esses ativos, quanto que a empresa vai ter de retorno? Esse retorno será maior ou menor? Qual o prazo desse retorno? Tudo isso afeta a decisão de financiamento, né? De como financiar esses investimentos, né? Se eu tenho investimentos com retorno menor e com lucratividade maior, eu posso buscar financiamentos de mais fácil captação, até mesmo com juros mais altos, né? Chamados financiamentos de curto prazo, ou financiamentos que têm condições que não são tão favoráveis, mas que garantam a rápida entrada, a rápida injeção de capital na empresa. Por outro lado, se for aqueles investimentos mais de longa maturação, né, de longo retorno econômico, se for investimentos de grande monta, que podem impactar sobre a saúde, até mesmo a existência ou não da empresa, né? E aí a linha de crédito é outra, né? As fontes de financiamento são outras, né? O investimento de longo prazo, a empresa vai ter que apresentar um projeto para obter esses recursos, garantias, talvez parceiros, né? Para que se dilua o risco. Então, isso também é uma questão importante quando se pensa em planejamento financeiro. Bom, para vocês que estudaram administração, né, e marketing, né, estudaram marketing, vocês conhecem os chamados 3 ou até mesmo os 4 P's, né, da área de marketing. Aqui na área financeira nós temos os 6 P's, né, que é uma expressão em inglês, traduzida, significa planejamento adequado com antecedência evita desempenho ruim. Tá? Planejamento adequado com antecedência evita desempenho ruim. Claro, ou seja, planejar, pensar em empresa no longo prazo, pensar o crescimento dessa empresa é fundamental para não ter dessabores, não ter surpresas lá na frente. Bom, aqui o que fala? O planejamento financeiro força a empresa a pensar em objetivos. Um objetivo bastante cobiçado pelas empresas é o crescimento. E quase todas as empresas definem uma taxa de crescimento explícita a ser buscadas por todas as suas unidades, como principal componente do seu planejamento financeiro de longo prazo. Tá? Então, aqui tem uma questão interessante. Ó. Qual a taxa de crescimento da minha empresa? Será que ela deve ser uma única taxa para todas as empresas? Evidentemente que não. Cada setor, cada atividade tem uma determinada taxa de crescimento. Mais do que isso, cada setor, cada atividade tem uma taxa de crescimento. Cada setor e cada atividade em determinado país tem uma taxa de crescimento. Mais do que isso, cada setor, cada atividade em um determinado país, né, cada empresa em um determinado país, vai depender também da situação dela. É uma empresa nova, uma empresa mais antiga, né? Isso também vai afetar a taxa de crescimento. Evidentemente que empresas mais consolidadas, mais sólidas, mais estáveis, vão ter taxas de crescimento no longo prazo menores do que uma empresa menor, né, uma empresa recém ingressa no mercado e que pode ter, nos seus primeiros anos, né, uma taxa de crescimento mais ousada, né, mais expressiva. Então,
o mercado onde atua, as condições da economia naquele momento, o contexto, né, que a empresa está no setor, a idade da empresa, né, tudo isso afeta a definição, né, de uma taxa de crescimento que deve ser alcançada pela empresa. Aqui nós temos aqui, em setembro de 2007, a empresa Toyota anunciou que havia planejado vender quase 10 milhões de veículos, né? 9,8 em 2008 e 10,4, tornando-se a primeira fabricante de automóveis a vender mais de 10 milhões. A General Motors detinha um recorde de vendas de automóveis com 9,55 de unidades vendidas em 78. Né? Bom, aí teria que ver se essa empresa ou não alcançou, mas olhem aqui, pessoal, se eu dividir 10,4 por 9,8, tem um crescimento tão expressivo, não chega a 10% o crescimento, tá? Talvez até é expressivo para uma empresa do tamanho da Toyota, né? Para uma empresa consolidada como ela no mercado, né? É usado isso, né? Crescimento aí de mais de, acredito que mais de 5%, ou próximo disso, crescimento de 5% em um ano. Mas se eu pensar numa empresa pequena, né? Por exemplo, numa empresa em um setor que está expandindo, um setor que está crescendo rapidamente, tá? Evidentemente que essa taxa de crescimento pode ser maior. Bom, então, o que é planejamento financeiro? O planejamento financeiro estabelece como os objetivos financeiros devem ser alcançados. Né? Então, planejar financeiramente é estabelecer objetivos. Que objetivos são esses? Objetivos financeiros. O que a gente quer? Como alcançar esses objetivos financeiros? De que forma alcançar esses objetivos financeiros? Bom, como a questão do crescimento, né, será discutida em vários pontos, né, precisamos começar com um aviso importante. O crescimento por si só não é um objetivo adequado para o administrador financeiro. Vocês aí que são administradores, não é só crescer por si, né? Por exemplo, aqui ela fala da varejista de roupa, né, cujos catálogos peculiares se tornaram famosos, né, num seriado americano, e essa empresa aprendeu de um modo mais difícil. Né? Apesar da força da marca e dos anos de crescimento explosivo de receita, a empresa foi forçada a solicitar a recuperação judicial, vítima de um plano de expansão exageradamente ambicioso. Tá aqui. Aqui tem uma questão interessante, né, pessoal? Crescer sim, mas crescer de forma sustentável, crescer de forma a garantir a saúde da empresa. Né? Muitas empresas crescem muito rápido e depois elas não conseguem se sustentar no mercado, se manter no mercado, em função de uma expansão oriunda de uma alavancagem financeira indevida, né? De uma expansão de uma situação muito pontual do mercado, né? Onde houve o aumento das encomendas, um aumento da demanda pelos seus bens ou serviços, mas passado essa situação, talvez uma situação sazonal, há uma queda e a empresa não consegue enxugar, não consegue retornar pelo menos os seus custos, as suas despesas, para equilibrar novamente o seu fluxo de caixa, né, o seu gerenciamento financeiro. Então, isso é uma questão interessante. Né? A empresa deve cuidar para não ser muito ambiciosa, né? Não fazer muitos investimentos num curto período de tempo, né? E isso representar um prejuízo. Eu vou dar um exemplo para vocês com relação a isso. Eu me lembro que lá no final da década de 90, o grupo RBS fez uma série de investimentos, né? Estava em franca expansão, né? A questão da comunicação ainda, né? O monopólio da comunicação era muito forte, né? E o grupo RBS expandiu muito os seus negócios, ampliou muito os seus negócios em Santa Catarina, né? Abriu novos canais, né? Comprou canais, rádios no interior, né? Comprou jornais no interior, né? Jornais impressos, que hoje em dia, né, a realidade é completamente diferente.
e deu, como a gente diz no popular, né, deu um passo maior que a perna. E o que aconteceu? O mercado não respondeu a esse investimento, né, as receitas não cresceram tanto quanto aos investimentos feitos, né, e claro, houve o surgimento da internet, a mudança do comportamento do consumidor, do consumo da informação, do consumo de dados relacionados à área de comunicação, cada vez mais o Twitter, o Facebook se tornaram fonte de informação e aquele monopólio, aquela fonte quase que exclusiva dos grandes meios foi perdida, né? E isso, claro, afetou toda a saúde da RBS, né? Que lá ainda na década passada teve que fazer uma série de vendas, de reduções. Se a gente for ver, né, nessa década, a RBS vendeu a sua participação, né, ela era dona ela tinha exclusividade na transmissão da Globo em Santa Catarina, vendeu esses direitos para uma empresa, acredito eu que catarinense, que opera agora essa rede de comunicação de Santa Catarina, ou seja, reduziu de tamanho. Então, crescer sim, mas de forma organizada, de forma planejada. Aqui fala da Amazon, né, que é uma grande empresa, né? A determinada época, o lema da Amazon parecia ser crescimento a qualquer custo. Infelizmente, o que realmente cresceu rápido foram os prejuízos. A Amazon mudou o enfoque de negócio, sacrificando explicitamente o crescimento na esperança de atingir lucratividade. O plano parece que funcionou, pois a Amazon teve lucro pela primeira vez no terceiro semestre de 2013. E de lá para cá, né, a Amazon só cresceu. Claro que aí o imponderável de Almeida também vale, né? A Amazon já crescia antes da pandemia, e a pandemia, né, para esse tipo de empresa, para esse tipo de serviço, apenas reforçou. Mas, de qualquer forma, né, a empresa teve que fazer um planejamento, teve que mudar o enfoque dos negócios para conseguir se manter no mercado e voltar e buscar um crescimento mais sustentável. Então, como discutimos no capítulo 1, né, o objetivo apropriado é aumentar o valor de mercado do patrimônio dos acionistas. Né? Obviamente, se uma empresa tiver êxito nisso, então o resultado em geral será o crescimento. Assim, o crescimento pode ser uma consequência desejável de decisões acertadas, mas não é um fim em si mesmo. Né? Ou seja, crescimento é desejável. Evidentemente, toda empresa deseja crescer, mas não pode ser um fim em si mesmo. Né? Nós vamos discutir a questão do crescimento simplesmente porque as taxas de crescimento são muito usadas no planejamento. Né? Toda vez que a gente pensa em planejamento financeiro de uma empresa, a gente vai lá e olha a taxa de crescimento desejada ou projetada para essa empresa. O crescimento, o meio conveniente de resumir diversos aspectos das políticas de financiamento e de investimento de uma empresa. Tá? O crescimento pode ser visto como um aumento do valor do mercado da empresa, né? Ou seja, um aumento do valor dessa empresa para os acionistas. E se eu sou acionista, mais rico eu for. Quanto maior o crescimento da empresa, maior é o patrimônio dela, maior é o tamanho dela, maior o valor de mercado. E, ao fim e ao cabo, quem são os donos dessa empresa? Os acionistas. Então, eles também ficam mais ricos. Então, os objetivos de crescimento e o aumento do valor de mercado dessa empresa, né? Enfim, serão um só, né? Serão um único objetivo. Dimensões do planejamento financeiro. Quase sempre útil para fim de planejamento, dividir o futuro em curto e longo prazo. Como eu falei para vocês ali no início da aula, né? Dentro da contabilidade, da administração em geral, curto prazo é 12 meses, né? E por isso que, quando se fala em planejamento financeiro, se fala em longo prazo. Esse é o horizonte temporal, esse é o horizonte que deve ser buscado, né? Por quê? Porque uma empresa não pode pensar só nos seus
12 próximos meses, né? Uma empresa deve pensar no mínimo de 2 a 5 anos, né? E aí depende de empresa, né? Empresas que têm investimentos pesados, de longa maturação, esse horizonte também de 2 a 5 anos é muito pequeno. Vou dar um exemplo para você, tá? As concessões público-privadas, as concessões, as parcerias público-privadas, por exemplo, na questão das rodovias, na questão do saneamento básico, quase sempre um prazo de concessão não é 2 a 5 anos, é 10, 20, até, né, dependendo do que a lei diz, né, até prazos maiores. Né? Então, pensar, planejar no longo prazo, né, significa planejar no mínimo de 2 a 5 anos. E dependendo do setor, dependendo da atividade onde essa empresa atua, talvez estender para 10, 15, 20 anos. Ao preparar um plano financeiro, todos os projetos de investimento individuais que a empresa empreenderá se combinam para determinar o investimento total necessário. Na verdade, as pequenas propostas de investimento de cada unidade operacional são somadas e tratadas como um único grande projeto, né? Ou seja, você não pode pensar em investimentos individuais, não pode pensar em investimentos isolados, né? Tu tem que pensar como esses investimentos relacionam, como esses investimentos vão impactar na produção, no aumento da produção, no aumento da qualidade do produto ou serviço ofertado, e, por consequência, no aumento das vendas, do faturamento e no resultado, né, no lucro líquido da empresa, pensando no DRE. Esse processo é chamado de agregação. Né? O nível de agregação é a segunda dimensão que precisa ser determinada no processo de planejamento. Bom, estabelecido o horizonte de planejamento e o nível de agregação necessário do investimento, né, nós temos outras questões que devem ser consideradas quando se faz o planejamento financeiro. Né? São as chamadas dimensões do planejamento financeiro. Né? Aqui ele dá um exemplo, né? Suponhamos que uma empresa tenha duas divisões separadas, uma para produtos ao consumidor e outra para motores de turbinas a gás. Tá? O processo de planejamento financeiro pode exigir de cada divisão prepare 3 planos de negócio alternativos para os próximos anos. Tá? Que planos são esses? Um cenário ruim, que é chamado de pior caso, tá? Um cenário pessimista, tá? Um cenário normal, que aqui é chamado, né, que seria um cenário realista, e um terceiro caso, o melhor caso, né, seria o chamado cenário otimista, tá? Então vamos ver, o que seria o cenário pessimista, né, o pior caso? Tal plano exigiria suposições pessimistas sobre o produto da empresa e o estado da economia, né, ou seja, tanto sobre as condições do setor, de crescimento do setor, quanto o comportamento da economia, né? Esse tipo de planejamento da crise enfatizaria a capacidade de uma divisão de resistir às adversidades, ao contexto econômico, de recessão, de desemprego, de diminuição do consumo, né? E exigiria, claro, evidentemente, corte de custos, liquidação de ativos, venda ou liquidação de ativos. Né? Aqui, né, a venda de carros, né, chamados SUVs, né, foram estrangulados em 2008 por causa da alta, né, a famosa crise da bolha especulativa que atingiu quase todos os mercados, que gerou inflação, alta dos preços dos combustíveis, né? Isso deixou e resultou na concessão de grandes descontos e cortes nos preços. Moral da história, eu tenho que, quando fazer o planejamento financeiro, fazer no mínimo esses 3 cenários. E esses, por quê? Que isso vai garantir uma diminuição do meu risco de investimento, da minha tomada de investimento. Ao desenhar esse cenário, eu vou ter condições de, puxa, e se a economia e se o mercado for para esse lado, o que eu tenho que fazer? Né? Então, isso também é planejamento financeiro. Né? Caso normal, né, tal plano exigiria suposições mais prováveis sobre a empresa e a economia, né? Ou seja, dentro
de um contexto de normalidade, de que não impacte sobre custos, que não haja um grande impacto sobre as vendas, né, que não haja um impacto sobre o comportamento dos consumidores. E o melhor caso, né, cada divisão deveria desenvolver um plano baseado em hipóteses otimistas, né? Poderia envolver novos produtos, né, o surgimento de novos produtos, a expansão da produção acima do do histórico que a empresa tem, né, acima daquilo que a empresa cresce normalmente ou crescia normalmente nos últimos anos, né? Então, poderia envolver novos produtos, expansão e detalhamento de fundos necessários para financiar a expansão. Mas são esses 3 cenários que deve se pensar quando se faz planejamento financeiro. Bom, e para terminar essa primeira parte, né, essa parte 1 do planejamento financeiro, que é uma parte mais teórica, né? Aqui, o que podemos esperar do planejamento, né? Como a empresa pode despender muito tempo examinando diferentes cenários que se tornam a base do seu plano financeiro, parece lógico perguntar o que se pode esperar do processo de planejamento, ou seja, o que a gente vai ganhar fazendo planejamento financeiro, desenhando esses diferentes cenários. Aqui tem questões, ó, examinar as interações, explorar as opções, evitar surpresas, tá? Esses seriam questões interessantes. Então vamos lá, o que seria examinar as interações? Examinar as interações seria tornar no plano financeiro, né, explícito os vínculos entre as propostas de investimentos das diferentes atividades operacionais da empresa e as opções de financiamento disponíveis, né? Em outras palavras, se a empresa está planejando expandir, empreender novos investimentos e projetos, de onde virá o financiamento para pagar isso. Aqui, examinar interações é basicamente verificar o seguinte: aonde, como expandir, quais setores expandir, quais produtos, investir nos produtos atuais, investir em novos produtos, né? Se eu investir em novos produtos, eu vou ter que comprar novo maquinário, eu vou ter que fazer uma nova estratégia de marketing, de novas ações para tornar esse produto vendável. Dos meus novos investimentos, dos meus novos negócios, né? Como vai ser esse financiamento, né? Onde eu vou ter esses recursos para empreender esses novos investimentos, né? Qual será o impacto desses novos investimentos sobre a estrutura do meu demonstrativo anual, né, e propriamente do meu balanço patrimonial nos próximos anos, né? Então, essas interações, né, principalmente entre investimento e financiamento, é necessário e deve estar presente no planejamento financeiro. Já aviso aqui para vocês, né, que mais agora à frente a gente vai ter exemplos práticos, né, para mostrar como essa teoria pode ser aplicada. Explorar as opções, né, o plano financeiro oferece à empresa a oportunidade de desenvolver, analisar e comparar muitos cenários diferentes de modo coerente, né? É possível explorar várias opções de investimentos e financiamento e avaliar seu impacto para os acionistas. Tá? Então, aqui, ó, nós temos que comparar, a gente já falou disso um pouco, né? Diversas possibilidades de cenários, né? E quase todo o planejamento é feito com base nesses 3 cenários, o pessimista, o realista e o otimista, né? E identificar como esses cenários vão impactar na empresa, né? E para os acionistas, nas decisões dos acionistas de investirem ou não, né? Aqui entram questões sobre futuras linhas de negócio da empresa, né? Por exemplo, lançar um novo, será que é momento de uma empresa automobilística lançar um automóvel, né, lançar um novo produto? Será que é o momento de uma empresa da área de
sei lá, da área de serviços, né, ofertar um novo serviço, né, qual a realidade no mercado e como a empresa deve entender esse mercado para explorar várias opções de investimentos, né? Aqui fala opções como marketing, novos produtos ou fechamento de fábricas. Aqui, ó, não só o aumentar, mas também o diminuir, né? Fechar fábricas, fechar filiais. Poxa, isso a gente vê principalmente nas grandes empresas multinacionais, dependendo da condição do mercado, dependendo da situação da economia global, né? Muitas empresas, General Motors, Volkswagen, entre outros, fecham filiais no Brasil, na Argentina, ou, por exemplo, centralizam a produção em um único país, né? Por exemplo, a General Motors, vou centralizar a produção de SUVs na América Latina, na Argentina, ou na América do Sul, na Argentina. Já a produção de automóveis de passeio, vou centralizar no Brasil. Tudo isso é explorar opções, explorar negócios, né, ver as diversas opções de investimento, né, e como elas vão impactar sobre a organização, sobre a empresa. Evitar surpresas, por último, né, o planejamento financeiro deve identificar o que pode acontecer à empresa para diferentes eventos que possam ocorrer. Em particular, ele deve oferecer diretrizes sobre quais medidas serão adotadas. Se as coisas saírem errado, né, e se as hipóteses feitas tiverem erros graves. Aqui fala, né, como se observou certa vez o físico Bohr, famoso, né, Niels Bohr, a previsão é muito difícil, principalmente quando diz respeito ao futuro. Assim, uma das finalidades do planejamento, né, é evitar, criar ou elaborar os chamados planos de contingência, né, ou garantir a existência de planos de contingência. Vamos ver quanto falta. Acho que falta pouco. Opa, tá. Vamos voltar lá, tá mandando. Aqui fala o exemplo da Boeing, né, que é uma mega empresa na área de produção de automóveis, de produção de aeronaves, né, de grandes aeronaves, né, de transporte de passageiros e transporte de cargas, né, a Boeing. E tem praticamente uma única concorrente, que é a Airbus, né? Em 2008, a empresa anunciou que as entregas do seu novo 787 Dreamliner estavam 15 meses atrasadas, né? A empresa informou que entregaria apenas 25 aviões, bem abaixo dos 109. A razão para o atraso não foi a falta de demanda, né, mas a falta de inúmeras peças e a existência de outros gargalos. Assim, a falta de planejamento para o crescimento das vendas pode ser um problema até mesmo para... Puxa, imaginem o seguinte, pessoal. A Boeing, uma das maiores empresas do mundo, né, uma potência mundial, né, localizada ali em Seattle, né, na costa oeste americana, né, em cima ali da Califórnia, uma mega empresa, né, que, sem dúvida nenhuma, gera milhares de empregos com remunerações altíssimas, que são funcionários extremamente qualificados, gera receita extraordinária para o governo americano, né? Uma fonte de orgulho para os americanos, né? A Boeing, né? Essa empresa, em 2009, teve essa falta de planejamento, né? Ela não foi capaz de prever que as encomendas seriam muito grandes e que isso demandaria novos acordos, novos contratos com fornecedores, qualificação de mão de obra, ampliação do espaço físico para a construção dessas aeronaves, né? E isso gerou, evidentemente, todo tipo de problema, né? Gerou atraso, gerou rompimento de contratos, gerou pagamento de multas, gerou desconfiança no mercado, né? Desvalorização da empresa no mercado. Isso em 2009, né? Porque em 2019, 10 anos depois, a coisa foi pior. Né? O novo produto que a empresa lançou, o novo avião que a empresa lançou, né? Deu problemas, caíram 2 ou 3 aviões, tá? Foi identificado que a queda dos aviões foi justamente pela questão do computador de bordo, lá, pela programação do avião, né?
que era um avanço em relação aos outros aviões da Boeing, as encomendas foram canceladas, foi proibido o uso desses aviões enquanto não houvesse uma revisão completa, né? Bom, aí o erro é ainda mais grave na questão, não é nem na questão da falta de planejamento, ele foi na existência de um projeto, né, de um novo projeto, de um novo produto que a Boeing lançou, mas esse produto era um produto defeituoso, né, e isso impactou sobre a empresa. Né? A empresa perdeu muito valor de mercado em 2019, para completar o caos da empresa, em 2020 veio a pandemia, né? E claro, isso, o mercado de transporte aéreo foi um dos mais impactados com a pandemia. Então, juntou duas coisas para a Boeing, né? Juntou primeiro em 2019 esse problema, né? Um produto mal elaborado, um produto que era inseguro, que foi proibido, né? O seu uso nos mais diversos países, né? E consequentemente isso determinou uma série de cancelamentos, e também a pandemia. Mas o que vale para nós é esse exemplo aqui de 2009, né? Onde a Boeing pecou no seu planejamento de longo prazo. Assegurar a capacidade de realização e consistência interna. Né? Além do objetivo geral de criação do valor, uma empresa normalmente tem muitos objetivos específicos. Tais objetivos podem ser participação de mercado, quanto que ela quer aumentar a sua participação no mercado, chamado market share, né? A participação, fatia de mercado, né? O quanto que ela quer retorno sobre o seu patrimônio, isso é uma questão interessante, principalmente para os acionistas, né? Os acionistas que estão sempre de olho nessa questão sobre o retorno sobre o patrimônio, né? Então, além do objetivo geral, qual é o objetivo do geral? A criação de valor, né? Tornar a empresa maior, tornar a empresa mais forte, tornar a empresa mais rica. Há questões específicas que a gente tem que analisar, como participação de mercado, retorno sobre patrimônio, como é que vai ser o financiamento dessa empresa, chamada alavancagem financeira, né, e outras questões. Às vezes o vínculo entre diferentes objetivos, diversos aspectos de negócio de uma empresa são difíceis de visualizar. Né? Um plano financeiro não apenas torna esses vínculos explícitos, mas também impõe uma estrutura unificada para a conciliação dos objetivos e metas. Né? Em outras palavras, né, o planejamento financeiro é um modo de verificar se os objetivos e planos criados para áreas específicas das operações de uma empresa são possíveis e internamente consistentes. Quase sempre existem objetivos conflitantes. Né? Portanto, para gerar um plano coerente, é preciso modificar objetivos e metas e estabelecer prioridades. O que eu vou priorizar? Eu vou priorizar nos próximos anos o crescimento da empresa no mercado, o aumento dela no percentual de vendas. Eu vou priorizar o retorno dos acionistas, né, um aumento do retorno sobre o patrimônio, atrair, manter os acionistas existentes, atrair novos investidores para alavancar recursos próprios e não recursos financeiros, né? Vou endividar mais ou endividar menos a empresa, né? Então, há um conflito, muitas vezes, desses objetivos. Gerar um plano coerente é preciso, para gerar, né, um plano coerente, é preciso modificar objetivos e metas e estabelecer prioridades. Né? Por exemplo, uma empresa pode ter uma meta de crescimento de 12%, e outra de reduzir o índice de dívida total de 40% para 20%. É evidente que isso aí é uma coisa não muito compatível. Se a empresa quer crescer, na maior parte das vezes esse crescimento ela só vai ser obtido com uma maior alavancagem financeira, né? Com maior financiamento, com maior volume de empréstimo. Né? Consequentemente, crescimento, né, no número de unidades vendidas pressupõe quase sempre aumento do percentual da dívida. Essas metas são compatíveis, elas podem ser alcançadas de forma simultânea, né? Tudo isso faz parte do planejamento financeiro. Conclusão, né? O resultado mais importante do processo de planejamento provavelmente seja forçar os gestores a pensar nos objetivos e estabelecer prioridades. Né?
Na verdade, a sabedoria convencional dos negócios diz que os planos financeiros não funcionam, mas que o planejamento financeiro funciona, né? A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? O que pode fazer uma empresa? Estabelecer, né, o caminho dela, o norte que ela quer seguir, né, algumas premissas, algumas hipóteses, né, algumas metas para encontrar esse caminho, né? Feito isso, feito um bom planejamento financeiro, não é garantia de que a empresa ela vai crescer, vai se expandir, vai se tornar extremamente lucrativa, mas é a garantia de que ela vai minimizar riscos, né? De que a chance de que ela vai ativa, né? É maior. Aqui, ó, nós temos os chamados modelos de planejamento, e aí que a gente fecha a aula. Eu vou colocar esses modelos de planejamento aqui nessa primeira parte da aula, tá? E depois a gente vai para um exemplo prático na parte 2 da nossa aula. Então, vamos lá. Modelo de planejamento financeiro, um contato inicial. Assim como as empresas diferem em tamanho e produtos, o processo de planejamento financeiro difere de uma empresa para outra. Vamos discutir alguns elementos comuns dos planos financeiros, né? E desenvolvemos um modelo básico para ilustrar. Isso é a parte 2 da aula, tá? Que a gente vai ver depois no segundo vídeo. Ok? A seguir apresentaremos apenas uma rápida visão geral. Então, o modelo de planejamento financeiro tem ingredientes, né? A maioria dos modelos de planejamento financeiro exige que o usuário especifique algumas hipóteses sobre o futuro, né? Vou ter que fazer hipótese, né? Fazer hipótese é, de certa forma, olha, vai ser assim o futuro, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Com base nessas hipóteses, o modelo gera previsões de valores para um grande número de variáveis. Os modelos podem variar um pouco em complexidade, mas quase todos têm os elementos que discutiremos a seguir. Então, a primeira coisa que eu falo, a tua hipótese, primeiro, previsão de venda, vai crescer, não vai crescer, né? Como será o comportamento das vendas no futuro, né? O usuário do modelo fornecerá esse valor e que a maioria dos outros valores será calculada com base nele. Então, a previsão de venda, né? Por isso a importância do cenário, né? As vendas vão crescer de forma pessimista, de forma realista ou de forma otimista, né? Então, previsão de vendas é fundamental, é um ingrediente fundamental para o planejamento financeiro. Essa é uma organização comum para muitos tipos de negócio, né? O planejamento se concentrará nas vendas futuras e nos ativos e financiamentos necessários, claro, né? Nos ativos, o que é necessário de ativos para garantir essa expansão das vendas, né? E os recursos necessários para comprar esses ativos que serão utilizados para a expansão das vendas. Com frequência, a previsão de venda será informada com a taxa de crescimento das vendas e não com o número de vendas, né? Essas duas abordagens são essencialmente iguais, né? Se sabemos qual a taxa de crescimento, podemos calcular as vendas projetadas. Mais ou menos óbvio, né, pessoal? Um número absoluto e um percentual. E em percentual. Obviamente, previsões perfeitas de vendas não existem. Ela depende do estado futuro incerto da economia, já falamos, né? Para ajudar as empresas a realizar suas projeções, há empresas que se especializam em macroeconomia e projeções para setores econômicos. Aí podem contratar, o dia que vocês forem administradores financeiros, né, de uma grande empresa, né, e tiverem que fazer um planejamento financeiro e pensar em termos macro, aí vocês lembram-se, puxa, tem o Ricardo, que é economista, que gosta de macroeconomia, que gosta de desenhar cenários, podem chamar o professor aí, pagando bem, claro, né? Que o professor ajuda nessa parte macroeconômica. Como já discutidos antes, né, com frequência estamos interessados em avaliar cenários alternativos, de modo que não é necessariamente crucial que a previsão de vendas tenha precisão. Nosso objetivo é examinar a inter-relação das necessidades de investimento e financiamento em possíveis diferentes níveis de vendas, em vez de destacar aquilo que esperamos que aconteça. Bom, demonstrações projetadas, né? Um plano financeiro deve ter uma previsão do balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstração de fluxo de caixa. Isso a gente já viu, né? Chamadas demonstrações projetadas, né? Tem que projetar como é que
como vai ocorrer. A gente viu, na verdade, os dados, mas agora nós temos que projetar esses dados. Né? Como é que vai crescer o balanço? Como é que vai crescer ou não o DRE? Né? Como é que vai se comportar no futuro o fluxo de caixa, a necessidade de capital de giro dessa empresa? Isso se chama demonstrações projetadas. Né? Isso quer dizer que as demonstrações contábeis são as formas que usamos para resumir os diferentes eventos projetados para o futuro. No mínimo, né, um modelo de planejamento financeiro gerará essas demonstrações com base nas projeções de itens centrais, como as vendas. Né? Nos modelos de planejamento que descreveremos, né, as demonstrações projetadas são os dados gerados pelo modelo de planejamento financeiro. O usuário fornecerá um número de vendas e o modelo gerará a demonstração de resultados de balanço patrimonial. Tá? As demonstrações também podem ser chamadas de demonstrações ajustadas para o cenário, desculpe. Como eu falei para você, né, o que a empresa vai pensar, o que o administrador, o que vocês que são administradores vão pensar quando farão um planejamento financeiro de longo prazo? Vão justamente projetar como é que vai ser o meu balanço daqui a 4, 5 anos, como é que vai ser o meu DRE daqui a 4, 5 anos, tá? Como é que vai ser o meu fluxo de caixa, né? Essa projeção das demonstrações também, considerando, claro, os 3 cenários possíveis, também ajuda no planejamento financeiro, né? Ajuda na questão das vendas, né? E como esse modelo gerará a demonstração de resultados e o balanço patrimonial. Né? Ali o texto fala, o livro fala que são também chamadas. Eu gosto mais de demonstrações projetadas, que é mais clara, né? Ou demonstrações ajustadas para o cenário. Estamos terminando. Temos ainda 3 ingredientes aqui. Necessidade de ativos, né? Também mais ou menos óbvio, né? Quais são o tamanho desses ativos, né? Quais ativos que a empresa precisa, né? Qual o montante desses ativos. Tá? Então, o plano financeiro descreverá os gastos de capitais projetados. Né? No mínimo, o balanço patrimonial projetado conterá as variações do ativo imobilizado total e do capital circulante líquido. Essas variações são, de fato, o orçamento do capital total da empresa. Os gastos de capital propostos em diferentes áreas devem, portanto, ser conciliados com os gastos reais de capital contidos no plano de longo prazo. Né? Então, qualquer planejamento financeiro decente, minimamente razoável, deve prever variações do ativo imobilizado, tá? E também do capital circulante. Né? Isso nada mais é do que o orçamento de capital, né, da empresa. Tu tem que pensar como vai se modificar, como vai se alterar o orçamento de capital no futuro. Né? Então, esse planejamento do imobilizado, né, do circulante, como eles vão se comportar, ou como a gente projeta que eles irão ficar nos próximos anos, também é um ingrediente essencial dentro dos modelos de planejamento financeiro. Bom, agora vamos lá para o lado do passivo. Vimos o lado ativo, que é a necessidade de ativos, vimos o lado do ativo, né, o lado esquerdo do balanço. Agora vamos para o lado direito do balanço, que é a necessidade de aportes financeiros. Né? O plano incluirá uma seção sobre os arranjos financeiros necessários. Né? Discutir política de dividendos, né? Captação de recursos próprios, captação de recursos de terceiros com endividamento, né? Como a gente já falou várias vezes, né? Sociedades de capital aberto podem captar recursos através da emissão de ações ou através de capital de terceiros, que seriam novos empréstimos, qual volume, qual a melhor distribuição, maior capital de terceiros, maior capital próprio. Nesse caso, o plano terá de considerar quais tipos de títulos imobiliários precisam ser emitidos, que tipos de títulos que a empresa deve emitir, que tipo de financiamento a empresa deve emitir debênture, a empresa deve pegar no mercado financeiro. Tudo isso é questão interessante, ou seja, um mundo de coisas, administração financeira. Isso aí está na parte mais à frente do livro,
de administração financeira do Rosa. Esperamos chegar nesse ponto, né? Esses assuntos são considerados na parte 6 desse livro, na qual discutiremos o financiamento de longo prazo, a estrutura de capital e a política de dividendos. Bom, e por fim aqui, né, e aí a gente termina essa primeira parte, é a variável de fechamento, né? A previsão de vendas, estimativa de gastos com ativos, a necessidade de financiamento, o lado do passivo, né? Tanto no passivo circulante, no exigível de longo prazo, quanto no patrimônio líquido, né? Nós vamos ter necessidade aqui, ó, depois de uma previsão de vendas, uma estimativa dos gastos exigidos e ativos, como a gente falou, certa quantidade de financiamento novo será necessária porque o total projetado dos ativos excederá o total projetado do passivo e do patrimônio líquido, né? Em outras palavras, o balanço não estará mais equilibrado, né? Como pode ser necessário um novo aporte financeiro para cobrir todos os gastos de capital projetado, uma variável financeira de fechamento deve ser selecionada. A variável de fechamento é a fonte ou fontes escolhidas de aporte financeiro necessários para lidar com qualquer falta de financiamento. Né? Por exemplo, uma empresa com muitas oportunidades de investimento, fluxo de caixa limitado, pode ter que levantar recursos novos. Outras empresas com poucas oportunidades de crescimento e grande fluxo de caixa terão excedente de caixa, portanto, poderão pagar mais dividendos. No primeiro caso, recursos novos são variável de fechamento. No segundo, os dividendos constituem essa variável. Aqui é interessante, aqui o que acontece? Ó, tu vai ter que equilibrar o balanço. Se tu aumenta o teu ativo, se tu amplia o teu ativo, isso claro que vai gerar um desequilíbrio entre ativo e passivo, no lado direito e o lado esquerdo do balanço patrimonial, né? E aí, você lembra que a gente teve aquela dificuldade, né? A variável de fechamento, né? Que é as fontes e usos de caixa, né? Aí tem que saber exatamente como a empresa vai levantar esse recurso, né? Se vai, por exemplo, para fazer esse fechamento, vai fazer o uso de caixa, né? E aí ocorre esse fechamento, né? Ou se a empresa ela pode pagar mais dividendos, né? Ou seja, a empresa pode distribuir mais dividendos, atrair novos investidores, novos acionistas e, consequentemente, aumentar o patrimônio líquido, aumentar o lado direito do balanço patrimonial e, aumentando o lado direito do balanço patrimonial, fazer esse fechamento dos dois lados, né, do ativo e do passivo total. Por fim, aqui, premissas econômicas, né? O plano deverá estabelecer explicitamente o ambiente econômico previsto durante o período de vida do plano, né? Entre as premissas econômicas mais importantes, estimativa da taxa de juros, né, política tributária, reforma. No Brasil ainda mais, né, pessoal? Reformas tributárias, reforma previdenciária, política de juros, política de financiamento, né, ser uma empresa do setor agrícola, de financiamento agrícola, né, política de redução de alíquotas do ICMS, de isenção do IPI. Ou seja, tudo isso, né, todo esse ambiente econômico tem que estar previsto no planejamento financeiro de longo prazo. Bom, com isso, nós encerramos a primeira parte, tá, desta aula, ok? Eu vou gravar agora a segunda parte da aula, tá, disponibilizar para vocês, tanto no Moodle quanto no canal de YouTube do professor. Obrigado pela atenção, né, e tenham um bom estudo.